estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns. E para introduzir a segunda parte do livro, nós trouxemos esta semana um tema extremamente importante que é tratado por Allan Kardec em todo o livro, em todos os capítulos praticamente de O Livro dos Médiuns, que é pensamento e mediunidade. Para se entender mediunidade, o fenômeno mediúnico, nós precisamos compreender a participação do pensamento do médium no processo de comunicação. Allan Kardec menciona em O Livro dos Médiuns, no item 236, o seguinte: uma mensagem de um benfeitor espiritual que Kardec transcreve. Sabeis, diz o Espírito, que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Então, o médium é um intérprete do pensamento do comunicante. E o médium precisa, então, ter condições de traduzir o pensamento do espírito num contato que é permanente, mas que se intensifica no momento do transe. Veja que a ideia é do espírito, não é do médium. Mas as palavras, a possibilidade de construir as frases, o conhecimento gramatical, a riqueza ou a pobreza do vocabulário, dependem do médium e vão interferir na qualidade do comunicado, da mensagem mediúnica, mesmo que seja uma entidade sofredora, que se manifeste na reunião mediúnica. Num outro trecho, no item 225, Allan Kardec também anota a seguinte orientação dos benfeitores espirituais. Quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na vida atual e seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos. Porque com ele, o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Ou seja, as palavras, a forma de construir ou de vestir o pensamento do espírito é a contribuição que o médium dá no comunicado, seja desta encarnação ou de vidas passadas, que estaria arquivado no subconsciente do médium. Se o médium não oferece tais recursos, e o espírito pretende, por exemplo, numa psicografia, utilizar uma palavra que não seja do acervo mnemônico do médium, ele vai utilizar as letras para construir as palavras. Mas esse processo, segundo os próprios espíritos, é extremamente difícil e trabalhoso. É como se fosse movimentar as mesas que respondiam a perguntas, as chamadas mesas girantes.
Por isso é que o Espírito menciona aqui que é preferível que o médium ofereça condições para facilitar a transmissão da mensagem. Se é numa psicofonia, ou o médium estiver falando, e o Espírito enviar para a mente do médium uma imagem para que ele possa traduzir em palavras, e o médium não tiver recursos no seu vocabulário para interpretar aquela imagem que o Espírito transmitiu, o médium poderá não falar nada. Ou então utilizar uma palavra que corresponderia ao pensamento do Espírito. Veja que um Espírito transmite para a mente do médium um pensamento. A palavra é do médium. A ideia é do Espírito. A estrutura da frase, os trejeitos, são do médium. Isso é muito importante saber e conhecer, para que o próprio médium se tranquilize, identificando os seus pensamentos e os diferenciando dos comunicantes, e também daqueles que dirigem a reunião mediúnica. Porque muitas vezes o médium utiliza o vocabulário do dia a dia. Isso é natural. E muitas vezes ele é tomado como uma fraude, uma mistificação, porque ele está utilizando palavras do cotidiano, às vezes um modo de dizer específico da região, no sotaque em que ele mora, não é? Mas é por isso que os espíritos dizem que nós temos que buscar, além das palavras, o pensamento. É isso que é essencial se perceber no comunicado mediúnico. Daí a importância do médium cuidar dos próprios pensamentos. É por isso que Allan Kardec fala o tempo todo de pensamento, e como nesses trechos que nós lemos, nós vamos verificar que a mente intranquila do médium, a mente desajustada, embaralhada do médium, dificulta a comunicação. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Roteiro, no capítulo 28, interpretando o pensamento de Allan Kardec nesses trechos que nós fizemos referência, menciona que as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. Não obstante a possibilidade de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Veja que todo serviço de intercâmbio repousa na mente. Mas é claro que os espíritos podem atuar diretamente na natureza. Existem fenômenos que independem da participação direta do médium, como a ação dos espíritos na natureza. Mas também há uma informação muito interessante do espírito André Luiz, no último capítulo do livro Nosso Lar, quando André Luiz visita a sua casa aqui no plano físico, ele que estava na colônia espiritual Nosso Lar por um longo tempo. Quando ele chega na casa, ele tem uma surpresa, a esposa estava no segundo casamento, a casa estava totalmente modificada. Então, depois daquele impacto inicial de ver que a vida tinha continuado sem ele, ele observou que o atual esposo da ex-mulher estava muito doente. E ele ficou condoído da situação. Ele verificou que ele era o esteio agora da família aqui no plano físico. Então ele pensou em auxiliar, mas ele não tinha condições. Ele fez uma prece. E, segundo ele, com menos de 20 minutos, uma benfeitora da colônia Nosso Lar tocou-lhe as mãos nos ombros e disse: nós viemos atender ao seu pedido,
feito pela prece. Então eles fizeram algo muito interessante. A benfeitora espiritual, para encontrar o remédio necessário à enfermidade daquele homem, buscou nas plantas, na natureza, e retirou dali o medicamento, colocou num copo de água que estava na cabeceira daquele homem enfermo. E quando ele ingeriu, ele tomou o medicamento. No outro dia, ele estava plenamente restabelecido e foi, a partir dali, sempre melhorando e curou-se. Veja que esse fenômeno não dependeu diretamente de um médium, porque os recursos foram tirados da natureza. Existem fenômenos que são produzidos diretamente por espíritos. Muitas desobsessões acontecem no plano espiritual e os espíritos não se manifestam. É importante perceber essa realidade, porque muitos acreditam que todo fenômeno mediúnico dependa diretamente de um médium. E não é assim. Porque os espíritos constituem uma força, uma das potências da natureza, e podem, portanto, agir sobre ela. Mas é no mundo mental que está a base de todo o processo de comunicação mediúnica, os chamados fenômenos inteligentes, aqueles em que o espírito se expressa diretamente no plano físico. Daí procede, segundo Emmanuel, a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Precisamos compreender, continua o elevado mentor, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. O nosso pensamento tem peso, é matéria, e atua nos fluidos que estão nos rodeando. Então, os nossos pensamentos criam imagens, são visíveis, e na expressão de Emmanuel, são coisas, são mensuráveis. Então, a abstração psíquica que nós imaginamos existir é apenas no plano físico. Porque no plano espiritual são plenamente reais. E ainda continua, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Da importância do médium atentar para o que pensa, o que deseja, porque ele estará estabelecendo sintonias continuamente. O espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, analisando também o pensamento, diz: uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Ele menciona agentes de indução, que significa conduzir em determinada direção. Indução é conduzir em determinada direção. Então, conforme seja a nossa conversação, as nossas leituras, até mesmo um quadro que se observe, e hoje, na atualidade, nós temos os sites, as redes sociais. André Luiz menciona visitas que se fazem, que se recebe, conselhos, opiniões. Todos esses fatores são agentes de indução que podem nos elevar ou podem nos obsidiar, porque nos conduz em certa direção.
nós nos comunicamos com entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. E outro aspecto muito importante que o médium deve observar: a imaginação. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, de energia, de movimento. Então, muitas vezes, ficar um longo tempo imaginando coisas, nós estamos dando a essas coisas pensadas uma vitalidade, uma energia e um movimento. Se você pensa insistentemente, imagina insistentemente uma pessoa, por exemplo, com ódio ou com desejo, mas também com benevolência, você cria em torno de si, você plasma, como que uma forma pensamento, uma réplica da pessoa. E essa réplica vai te influenciar. Se é uma pessoa que você odeia, você vai receber de volta o ódio que você empreendeu e dirigiu para essa figura. Deu a ela vitalidade. É uma vida temporária, não é uma cópia, um duplo da pessoa. É uma cópia que você criou pelo pensamento e que você deu a ela uma energia e ela é capaz de se movimentar em torno da pessoa. É claro que aí você vai se perturbar terrivelmente, porque essa forma pensamento vai ser uma forma obsessiva na sua mente. Pessoa que você deseja também, que você prende pelo ciúme, você cria uma duplicata. E quanto mais pensa no objeto, na pessoa, numa situação que você pretenda realizar, mais vitalidade você empreende. Mais energia você despende. De onde sai essa energia? De você mesmo, do seu fluido vital. E você vai se enfraquecendo. Enfraquece organicamente e enfraquece psiquicamente. Então, tomemos muito cuidado com as nossas imaginações. Ficar longo tempo divagando, pensando, você está plasmando em torno de si e sofrerá os resultados da imagem que foi criada. As criações mentais são responsabilidades nossas. Essas criações mentais são vistas e sentidas pelos espíritos que estão ao seu derredor. Serão ímãs de atração de espíritos que pensam e desejam da mesma natureza. Mas se você pensa o bem, você faz também um campo magnético, ou cria também um campo magnético repulsivo, que afasta do seu campo mental as entidades perturbadoras. E Emmanuel, ainda no livro Roteiro, no capítulo 26, quem vai dizer: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos de nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, de pessoas e coisas que nos cercam. Essas vibrações de paisagens, de pessoas e coisas que nos cercam, podem nos elevar ou nos perturbar, dependendo da paisagem que eu observar.
da pessoa que eu sintonizar e com as coisas que me cercam. Se nos confiamos a impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e de realização. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, sejam encarnados ou desencarnados, porque conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos, demoramos-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre, ou sempre agimos pelo grupo de espíritos que nos ligamos. É a sintonia que nós vamos construindo todos os dias. Muitos médiuns reclamam de sintonias desagradáveis que lhes acompanham, mas se esquecem que a chave para desarmar essa sintonia desagradável e estabelecer a sintonia positiva está na própria mente do médium. E é determinado pela sua vontade. É preciso querer, com insistência, com persistência, para não se deixar abater pelas sintonias desequilibradas. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. A mediunidade, pois, para serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento de ciência e de virtude. Muitos médiuns têm dificuldade de concentração na reunião mediúnica, mas não exercitam a concentração no cotidiano. Esquecem que a sua mente é incapaz de desligar os próprios pensamentos. Nós pensamos continuamente. E nesse processo contínuo de pensar, nós estamos assimilando correntes mentais, ou como nos disse Emmanuel, ingerindo, entre aspas, não é, pensamentos, porque nós nos alimentamos de pensamentos. Mas quais pensamentos estão nos alimentando? Com quem nós estamos sintonizando? Veja que um espírito para se comunicar, um desencarnado para se comunicar com o encarnado, há uma necessidade de identificação com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia. E se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Esse é um trecho de Allan Kardec, no item 227 de O Livro dos Médiuns. O desencarnado precisa se identificar com o encarnado. Estabelecer uma afinidade, uma simpatia. A palavra simpatia aqui está no contexto de sintonia. Então eu preciso entender os processos de sintonia. É possível identificar e diferenciar os meus pensamentos dos pensamentos dos espíritos que estão me rodeando, ou mesmo na reunião mediúnica? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, diz que sim. Qualquer pessoa, diz André Luiz, que saiba manejar a própria atenção, observará a mudança. De vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se
em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, o que eu preciso fazer em primeiro lugar? Identificar a mim mesmo, reconhecer os meus pensamentos, o meu jeito de expressar, os meus hábitos, os meus pontos de vista, o meu modo, o meu estilo, o meu jeito de ser. Porque quando vier um pensamento diferente, eu sou capaz de identificar. Eu preciso, portanto, pensar o ato de pensar. Isso se chama metacognição. O ser humano é o único ser da natureza capaz de pensar o ato de pensar. Mas nós não pensamos o que pensamos. Nós não refletimos sobre o que pensamos. Nós só pensamos. Por isso ingerimos pensamentos. Foi por isso que Allan Kardec anotou no Livro dos Espíritos que eles, os espíritos, nos dirigem muito mais do que nós imaginamos. Eles nos influenciam ao ponto de nos comandar. Mas quem está nos comandando é uma pergunta. Se nós alimentamos pensamentos negativos, espíritos que nos induzem a partir das imagens, das paisagens, dos nossos desejos, passam a nos comandar. E isso é extremamente perigoso. Porque a mente do médium vai ficando cada vez mais destrambelhada, desajustada. E isso acontece no cotidiano. Veja que toda a construção do pensamento é do espírito. Mas eu preciso acolher esse espírito, esse pensamento. Se esse pensamento não tiver acolhida da minha parte, eu não estabeleço a sintonia. Então, há uma explicação muito interessante feita por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 6, quando ele compara essa ligação psíquica que nós estabelecemos com os espíritos com o circuito elétrico. O circuito elétrico, simplificadamente, funciona mais ou menos assim. A energia chega da usina, então você, para acender uma lâmpada, você aciona o interruptor. Segundo os especialistas, no momento em que você liga a chave e aciona a lâmpada elétrica, a energia circula. O sistema fica fechado, porque a energia passa a circular livremente. Quando você apaga a luz, você abre esse sistema, o circuito elétrico, e a lâmpada apaga, fica apagada. André Luiz compara o circuito elétrico com a nossa mente e o comunicado mediúnico. E ele utiliza uma expressão, circuito mediúnico. Ele diz que o espírito corresponde à usina, que vai transmitir a energia, o pensamento para a mente do médium. A mente do médium funciona como a chave liga-desliga. E a luz corresponderia à mensagem que está sendo transmitida. Então, André Luiz menciona que desatenções do médium fazem com que você desarme o sistema. Se você está atento, concentrado, com a mente segura, equilibrada, os pensamentos circularão pela sua mente livremente. Essa informação ela é muito importante, porque ela explica como acontece o fenômeno da comunicação mediúnica. Você precisa fechar o sistema, ligar-se ao pensamento do comunicante. Se você distrair a atenção, você desarma e perde a sintonia. Mas essa mesma explicação, ela nos auxilia no cotidiano. Quando muitos médiuns reclamam de assédios psíquicos de entidades perturbadoras. Ora, sabendo que todas as vezes que eu presto atenção num pensamento,
negativo, mesmo que eu não saiba se esse pensamento vem de uma entidade, se eu prestar atenção em mim mesmo, como nós dissemos agora há pouco, você vai identificar. Mas se o pensamento é negativo, não sintonize. Como fazer para não sintonizar? Lembre do circuito mediúnico. Desarme o sistema. Ou seja, preste atenção em outra coisa. Leia um bom livro. Converse um assunto edificante. Deixe de prestar atenção naquilo que é desagradável. Tais informações são muito úteis e devem ser repassadas aos médiuns novatos para que eles aprendam no cotidiano a sintonizar e a dessintonizar. E lembrar que o espírito não lhe domina se ele não permitir. Nós temos que estabelecer a vontade, impor a nossa vontade. E André Luiz menciona, falando sobre o circuito mediúnico. O circuito mediúnico expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta. A vontade apelo é do espírito em transmitir o pensamento. A vontade resposta é a do médium. Então tem duas vontades agindo. Uma vontade de transmitir o pensamento e a vontade de receber o pensamento. Qual tipo de pensamento? Se é um espírito elevado, se o pensamento é bom, eu tenho que ter vontade, resposta, de acolher o pensamento bom. Se o pensamento é negativo, eu preciso impedir essa vontade e resposta. Eu tenho que ter uma vontade negativa, não responder ao pensamento perturbado, de ódio, de mágoa, de intranquilidade, de preocupação excessiva com os problemas. Veja que são fatores preponderantes para que o médium mantenha o seu equilíbrio psíquico e seja um instrumento adequado para a transmissão das mensagens, enriquecendo o seu pensamento com o estudo. Muitos médiuns dizem, mas eu trabalhei anos e anos a fio, 30, 40 anos na mediunidade, eu nunca estudei. E sempre eu falei na reunião mediúnica, entrei em transe. O estudo influencia na qualidade da comunicação. Porque você poderá oferecer para o espírito, como Allan Kardec menciona, condições mais favoráveis. Porque se o pensamento do médium fica intranquilo, ele se torna uma atmosfera nebulosa que impede que o pensamento do espírito se associe. Então, muitos médiuns, no cotidiano, precisam aprender a fazer esse exercício de sintonizar e dessintonizar. A prece ajuda bastante. A meditação. Mas não ficar alimentando sensações desagradáveis. Sentiu a presença de uma entidade é muito comum. Desvie o pensamento. Preste atenção em outra coisa. Seja determinado no domínio do seu próprio pensamento. O médium não tem que ser sempre passivo. O médium tem que ter essa vontade de aceitar ou não o pensamento do comunicante. O médium deve ser passivo no momento em que ele sintoniza e ele não interfere no pensamento do espírito. Então ele deve deixar o pensamento fluir se ele está numa reunião mediúnica controlada. É aí que ele tem que ter passividade. Mas não ser totalmente inerte diante das influências que ele perceber no cotidiano. O espírito não vai te dominar se você não permitir. Isso, em outras palavras, quer dizer desenvolvimento da mediunidade que se faz no cotidiano. E o estudo me dá educação. Muitas pessoas dizem que não existe desenvolvimento mediúnico, existe a educação da mediunidade. Na verdade, existem as duas coisas. O médium pode desenvolver, se ele tem prática mediúnica, se ele exercita a mediunidade. Mas o médium precisa se educar. A educação é do ser humano. A educação é a transformação do ser humano integralmente.
na autopercepção de que nós somos seres mediúnicos por natureza. E que devemos controlar, portanto, o nosso pensamento. E não deixar o pensamento vagar, caminhar livremente. Eu tenho que ter as rédeas do pensamento na mão, para que eu me mantenha seguro. E não seja um joguete na mão de espíritos perturbadores. Porque essa faixa psíquica que Kardec revela, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que eles são capazes de comumente nos dirigir, nós temos que perceber quem está nos dirigindo. Eu é que devo me dirigir. Porque se eu assumir as rédeas do meu autocontrole, os benfeitores espirituais me darão energia de autodomínio. Então, tem pessoas que sentem a aproximação da entidade e ela pode irradiar um mal-estar e a pessoa fica prestando atenção nesse mal-estar, o mal-estar vai aumentando. Ele vai ficando pior. Os sintomas vão agravando. A imaginação vai crescendo. E daí a pouco a pessoa está com uma doença plenamente instalada, sem causa orgânica. É a psicossomatização, induzida pelo espírito, induzida por um assunto, induzido por um site que se veja numa rede social, induzido por um livro desagradável, que não constrói, por uma imagem que você perceba, que você fique ali concentrado. Então, veja bem, existem muitos fatores de indução, não são somente espíritos. Imagens, situações, conversações, pessoas, são capazes também de nos induzir. E induzindo-nos para sentimentos e pensamentos negativos, eu me abro às influências espirituais negativas. Então, nem sempre as influências espirituais negativas é que me induzem, eu as atraio. É por isso que eu preciso ter controle psíquico. O médium é sempre o intérprete do pensamento dos espíritos. Insistimos. Veja bem, o pensamento é da entidade, é do comunicante, é do espírito que está do meu lado. A vestimenta das palavras é minha. A interpretação é minha. Daí surgir uma expressão muito importante que nós precisamos assimilar nessa fase de estudos que estamos tendo de O Livro dos Médiuns. Todo fenômeno tem duas faces. A face que é enviada pelo espírito, a ideia, a imagem. Meus irmãos, nós nos comunicamos por imagens. Se eu pedir para que alguém narre para mim um livro que leu, ele não vai lembrar das palavras. Ele vai lembrar das imagens. E se ele for reproduzir o livro, ele vai falar com as suas próprias palavras, que são mais ricas ou menos ricas, conforme for o seu vocabulário. É a mesma coisa com o espírito, que me transmite o pensamento. Uma face é mediúnica, a do espírito, que transmitiu o pensamento. E as palavras do médium é a outra face. É a face anímica. Muita gente ainda não compreende a questão do animismo. O animismo é a contribuição, nesse caso, do fenômeno da psicografia ou da psicofonia, é a contribuição interpretativa do médium. Todo fenômeno, podemos dizer, tem uma face mediúnica, pensamento do espírito, e tem uma face anímica, as palavras do médium. Veja, não são os pensamentos do médium, são as palavras ou o vocabulário do médium. Daí, nós termos uma expressão que sintetiza esses dois aspectos, o aspecto mediúnico e o aspecto anímico. Podemos dizer que todo fenômeno é medianímico. É uma expressão muito utilizada por Emmanuel, André Luiz. Diversos autores utilizam essa expressão. Todas as vezes que você se deparar com essa expressão,
medianímico, você vai entender que está falando do fenômeno mediúnico e do médium. Todo fenômeno é medianímico. Então, a melhor expressão para o fenômeno não é fenômeno mediúnico e nem fenômeno anímico. É fenômeno medianímico. Mas essa expressão não é muito comum no movimento espírita. Os estudantes da mediunidade não assimilaram ainda essa palavra com muita facilidade e têm uma dificuldade interpretativa do que ela significa. Significa exatamente isso, a vestimenta do pensamento do espírito, que é das palavras. Agora, o médium não pode interferir no pensamento do espírito. Cada médium tem uma possibilidade própria, interpretativa segundo as suas condições. Por exemplo, o médium, para psicografar poesia, ele precisa ter um talento para a poesia que ele adquiriu nesta vida ou em outras vidas. Ele deve ter sido poeta, ele precisa ter sido poeta para psicografar a poesia. Senão, ele não conseguirá transmitir uma poesia. Há um caso muito interessante na vida da médium Ivone do Amaral Pereira. Ela não era médium poeta, poetisa. Ela não conseguia psicografar poesias. Isso é da peculiaridade da pessoa. Não é um defeito. É porque a pessoa se especializa. Então, certa vez, ela visitou o lugar e foi declamado um poema para ela. Ela acordou, era madrugada. O seu mentor Charles disse a ela: levante e escreva agora o poema enquanto ele está vivo no seu pensamento. Ivone do Amaral Pereira, Dona Ivone, era uma médium muito autêntica, ela coloca isso na sua biografia, acho que é por isso que muitas pessoas se identificam, ela é muito próxima do médium comum, no cotidiano, então ela disse, olha, eu não obedeci Charles, eu fui dormir. Eu estava tão cansada naquele dia, e eu disse a mim mesma, quando eu acordar pela manhã, eu vou me lembrar do poema. Eu acordei pela manhã, e quem disse que eu me lembrei do poema? Ela não se lembrava do poema. Ela via Charles, Charles estava do lado dela e eles conversaram. E Charles explicou, você não será capaz de psicografar esse poema, nem que eu dite para você, porque isso não está na sua aptidão. Você não tem experiência com poesia. Ela disse que o poema era belíssimo e ele se perdeu, porque ela não escreveu naquele instante. Não estamos querendo dizer que os médiuns devem acordar de madrugada para isso. Isso é uma peculiaridade da Faculdade Mediúnica de Ivone Pereira, que tinha uma missão. Os médiuns devem ter horário para trabalhar no centro espírita. Mas ela era uma médium especialíssima, com uma missão destacada na doutrina espírita. Mas ela mesma diz que ela não tinha aptidão, então nem todo médium consegue interpretar adequadamente o pensamento do espírito. Nós precisamos observar. Há um outro fato que eu gostaria de narrar, brevemente, que está no livro Os Mensageiros, lá no capítulo 36, quando André Luiz visita uma médium, e ele observa que tinha um mentor elevado transmitindo o pensamento para a médium. E ele, ao observar aquele fenômeno, ele diz que as palavras do espírito eram muito elevadas, e a médium retinha apenas uma parte. E aí ele diz o seguinte, André Luiz, a interpretação de Fábio, o espírito, estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel, a médium. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Daí nós termos uma expressão, capacidade receptiva mediúnica. Cada médium tem uma capacidade receptiva mediúnica própria. Existem fatores que afetam essa capacidade receptiva do médium. Por exemplo, afinidade do médium com o espírito comunicante. Tudo aquilo que nós mencionamos
no programa de hoje, no estudo de hoje. Sua sintonia, suas imaginações, suas preocupações, o seu desejo de aprimorar, o seu estudo, afinidade. André Luiz visitou a reunião mediúnica de Chico Xavier por 700 vezes antes de enviar a primeira mensagem, para estabelecer afinidade. Outro fator que amplia a capacidade receptiva do médium, que a desenvolve, experiência do médium. Quanto mais tempo o médium tem de prática mediúnica, mais ampla a sua capacidade receptiva. Outro fator, o conhecimento prévio da matéria. Se o médium estuda, se o médium oferece condições propícias, ele tem maior facilidade de captar o pensamento do comunicante. O objetivo do comunicado. Se a pessoa a quem estiver endereçada a mensagem, a orientação, o espírito pode ampliar a capacidade receptiva do médium naquela mensagem, em função do objetivo. O outro fator muito importante, a equipe de encarnados que auxilia o médium. Se os participantes da reunião estão em oração, estão unidos em pensamento, a mensagem terá uma melhor qualidade. Preces e meditações do médium no dia a dia. Estudo, nós já mencionamos. E o sacrifício, a renúncia e a caridade. Todos esses fatores podem, se positivos, ampliar a capacidade receptiva do médium. Mas o médium pode ter a sua capacidade receptiva diminuída. Se ele é desatento, se ele não estuda, se ele não faz prece, se ele não faz meditações. Ele pode ter a sua capacidade reduzida e até ocorrer aquilo que Kardec chama de perda da faculdade mediúnica. Não é que o indivíduo perde a mediunidade, mas ele fica tão transtornado, ela fica tão turvada, que é como se ele perdesse essa possibilidade. Nós vamos responder algumas perguntas, lembrando sempre que nós temos agora o chat no Telegram. Muitas perguntas não poderão ser aqui respondidas, mas você poderá acessar, depois do programa, o Telegram, pelo endereço @febtv_médiuns. Você deixa lá a sua pergunta. Nós tivemos que fazer um ajuste no Telegram, porque nós estamos, assim, com um público enorme, quase 700 pessoas. Então, o Telegram vai ficar aberto para perguntas. Preste atenção. Na terça e quarta-feira, você poderá postar as perguntas. E nos demais dias, o Telegram ficará apenas para a equipe que vai responder aquelas perguntas e você poderá acessá-la. A Tânia nos pergunta, Jacobson, como posso ajudar uma pessoa que está com perturbação mediúnica, vendo espíritos em todos os lugares, até perder os sentidos? A pessoa não sabe ler, por gentileza, solicito ajuda. Ora, a pessoa precisa tomar passes, a pessoa precisa ler o evangelho para ela durante o dia, auxiliá-la se ela não tem condição de leitura, não é? Orações à distância nesse período de pandemia, ela pode ser ajudada sim, e principalmente, converse com ela. Através da conversação se ensina muito. E se ela estiver muito desequilibrada, é importante buscar um médico, porque a pessoa vai perdendo tanto fluido vital nessas percepções desequilibradas que ela se enfraquece. E aí precisa da ajuda médica e psicológica. A Sueli nos pergunta, você já explicou no início e não acompanhei, mas como distinguir a mensagem, se sou eu ou da entidade? Pois às vezes parece que ouço o que eu digo e outras vezes não. A orientação é, você precisa se conhecer, seus hábitos, o seu jeito de pensar, seu jeito de falar. Você precisa adquirir o hábito de prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus pontos de vista, no seu estilo, perceber a sua personalidade, o jeito que você é. Se você gosta ou não gosta de alguma coisa. Por exemplo, se uma pessoa gosta de bebida alcoólica, se ele é um etilista, e um espírito se aproxima dele e o convida para beber, ele o induz a beber, ele não vai diferenciar o pensamento. Ele vai achar que aquele desejo de beber é dele.
bebida alcoólica. Mas se a pessoa não bebe bebida alcoólica, e um espírito aproximar dele e lhe transmitir o desejo de beber bebida alcoólica, ele vai estranhar. Ou ele não vai captar o pensamento do espírito, ou ele vai achar tão estranho que ele não vai beber, porque ele não tem o hábito. Então, é os seus hábitos, você tem que começar a se perceber, porque aí você vai diferenciar. Agora, se você tem impulsos negativos, de violência, de muito nervosismo, aí você não diferencia os pensamentos. Como renovar os fluidos vitais? Esta pergunta é muito importante. Eu vou dar uma breve resposta, mas o próximo programa ainda é preparatório para a segunda parte. Eu vou falar de fluidos, vou falar de perispírito, e ao falar de perispírito, eu vou falar de fluido vital, e vou falar também de uma faculdade mediúnica que todo médium tem e desconhece: psicometria. Todos nós somos mais ou menos psicômetras, não é? Nós vamos estudar esse assunto semana que vem. Mas fluido vital, ele é renovável de várias formas. Pela prece, pela respiração, pelo passe, pela meditação. Então, os espíritos dizem que nós captamos muito fluido vital pela natureza, pela respiração, pelos exercícios respiratórios, mas pela oração também nós podemos renovar, e pelo passe. O Mário faz uma pergunta pontual aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 330. Realmente, no programa de hoje, eu dei uma avançada nos assuntos, porque entender pensamento, entender a relação com a mediunidade, e entender o aspecto anímico, nós vamos falar disso daqui para frente o tempo todo, e entender fluido, perispírito, a gente precisa entender, senão nós não vamos compreender as explicações de Kardec. Então, o Márcio Sérgio me pergunta assim: cada indivíduo que adentra uma reunião carrega consigo espíritos simpáticos. Espíritos retidos fora, o obsessor do médium pode manter contato psíquico com o médium na reunião? Não. Quando um médium entra na reunião mediúnica, existem círculos protetores do centro espírita, circuitos energéticos que protegem a sala mediúnica e um terceiro que protege a mesa mediúnica, a mesa de reunião. Então, se o obsessor do médium não tem autorização para entrar naquela noite, ele fica de fora. E o médium não capta o pensamento dele por causa desse isolamento fluídico, energético, que é criado em torno do ambiente. É por isso que o médium tem que desestimular a presença de obsessores, porque senão ele sai da reunião mediúnica e o obsessor vai com ele de volta para casa. Mas é interessante, se na casa dele tiver alguém que ora, o obsessor também não entra na casa não, ele fica de fora. Ele se torna um convivente, um condômino de pensamentos apenas no cotidiano. Então nós precisamos ter essa disciplina psíquica, que é o grande sentido da palavra disciplina, que Emmanuel falou tantas vezes para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina não é apenas de comportamento, de chegar na hora, de ter assiduidade na reunião mediúnica. Disciplina é controle psíquico, controle das emoções. Essa é a grande disciplina que o médium deve adquirir. O Vinícius nos pergunta: um médium que ouve e percebe tudo ao redor, mesmo estando mediunizado, pode sofrer interferência de espíritos malfazejos, fazendo que o transe seja interrompido? Se a reunião mediúnica é uma reunião mediúnica séria, com pessoas equilibradas, estudiosas, em que os mentores encontrem ali campo de proteção, o médium em transe seria o psicofônico consciente. O psicofônico consciente, ele está em transe, mas ele está vendo e ouvindo. O psicógrafo consciente, ele está psicografando, mas ele está vendo e ouvindo. Se a reunião é equilibrada, um espírito perturbador não vai interferir no comunicado.
se a reunião mediúnica é séria, porque é uma proteção do ambiente. Tá? Então ele pode estar percebendo, aí o que ele deve fazer? Se concentrar no ditado do espírito, no que está falando, prestar atenção na entidade comunicante, porque ele também cria uma barreira psíquica. Nós também temos uma barreira psíquica, que é a nossa aura, que impede o assédio. Então nós podemos dizer que tem 4 barreiras, né? Em torno do centro, em torno da sala da reunião mediúnica, em torno da mesa de reunião mediúnica, ou do grupo, né? Se não tiver mesa do grupo, e a própria mente do médium é uma barreira protetora. Então, não acontece essa interferência. Agora, se o grupo é desequilibrado, aí o médium entra em transe e ele não consegue, a mensagem não deslancha, a mensagem fica travada, fica turvada, ele não consegue captar o pensamento nem de um espírito sofredor, nem de um espírito elevado. Se a reunião é desequilibrada, tudo fica desajustado. A Vera nos pergunta, Jacobson, você falando da impressão que ocorre com o psicofônico, isso mesmo, só o psicofônico tem que cuidar? Não. Eu dei o exemplo do psicofônico, mas todo médium. O médium vidente também tem uma capacidade interpretativa própria. Nem todo vidente vê a mesma imagem. Então, um espírito pode transmitir uma imagem para 2 médiuns videntes. Um interpretar de uma forma e outro interpretar de outra forma. Isso vai depender da capacidade interpretativa. Por isso que todo fenômeno é medianímico. Porque eu posso entrar em contato psíquico com o médium, com o espírito, e ver o espírito. Outras vezes eu posso ver uma imagem criada pelo espírito. Isso vai depender da minha condição interpretativa. Nós não teremos condições de responder a todas as perguntas. Participe do nosso Telegram. Lembre, terça e quarta, dia de postagem das perguntas. De preferência sobre mediunidade. E durante a semana, a equipe vai responder e vai postando ao longo do tempo. O nosso estudo, então, já está caminhando para o encerramento no dia de hoje, mas você pode ainda acompanhar, porque o nosso estudo está disponível em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Acompanhe semanalmente o nosso estudo de O Livro dos Médiuns, toda terça-feira, das 19h30 às 20h30. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe, para que aqueles que não puderam assistir ao vivo também possam ter esse conhecimento. Se você tem dúvidas acerca da mediunidade, ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo ou dos estudos da FEB TV, acesse o Telegram, como eu disse, @FebTV_médios. Nós também postamos textos, mensagens, coisas assim interessantes para os médiuns lerem, para os estudantes também atualizarem os seus conhecimentos, alguns artigos que desdobram os temas que foram estudados aqui no programa pela FEB TV. Então, o grupo tem também esse viés de nós termos um contato e postarmos, né, informações que as pessoas poderão estudar e, dessa forma, enriquecer. Nós agradecemos a sua participação e lembre, na semana que vem, nós vamos estudar psicometria, fluido e perispírito. Eu te aguardo até a semana que vem. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.